Boa noite, então, a todos. Para quem está aqui presente, acompanhando os estudos, aguardando os atendimentos, para os amigos que nos assistem pelas redes sociais, é sempre gratificante podermos participarmos aqui desses momentos. Nosso estudo de hoje, dando sequência ao livro Palavras de Vida Eterna, lição 84, em que Emmanuel, através de Chico, nos oferta com o título de Divinos Dons, em que ele vai trazer, numa das passagens do Evangelho, em que Paulo, em uma das cartas a Timóteo, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e amor e de moderação. Interessante esta passagem que Paulo vai nos remeter a esse entendimento, a esta compreensão. Porque Deus não nos deu o espírito de temor. E em muitas das situações, nós ainda estamos com medo das questões da vida, nós ainda trazemos as dificuldades por esse temor, tememos até a Deus, achando que Deus vai nos castigar, vai nos punir por tantas outras questões. E Paulo, dizendo isso, coloca que Deus não nos deu esse espírito de temor, ou seja, nós fomos criados para essa fortaleza, para desenvolver e entender que nós temos essa força dentro de nós, esse amor que ele coloca aqui como essa diretriz de sublimação e entendimento da verdade, e essa moderação como a compreensão e o discernimento em relação às questões da vida. Então, Emmanuel vai nos trazer a reflexão desta noite, mostrando-nos a compreensão que temos que ter a respeito de sermos mais fiéis a esta capacidade que nós temos de sermos fortes, de sermos persistentes, perseverantes, conforme Paulo vai colocar. Então, Emmanuel diz assim: realmente não foi o Pai excelso quem nos instilou o espírito do medo. Então, olha só, não foi o Pai excelso quem nos instilou o espírito do medo. Então, em momento algum, Deus coloca para nós que nós temos que ter medo. Muito pelo contrário, e aí Emmanuel vai dizer que ao revés disso, ou seja, ao invés disso, conferiu-nos largamente a fortaleza da coragem, ou seja, nos deu a compreensão, a capacidade de termos coragem. Nós temos a força, a fortaleza dentro de nós. E o amor e a moderação. O amor, que conforme a doutrina espírita nos coloca, é a caridade em ação. Ou seja, Emmanuel aqui vai colocar para nós que nós temos essa fortaleza, temos que ter esse discernimento, a compreensão de saber moderar todas as coisas e continuar entendendo este nosso processo de busca de crescimento através desse amor ao semelhante a nós mesmos. Todos somos assim, dotados de recursos. Emmanuel vai colocar. Que recursos são esses? Quais esses recursos que Emmanuel aqui coloca que nós somos dotados? Todos nós somos dotados de recursos, e aí ele coloca para desenvolver. Que recursos são esses que nós somos dotados para desenvolver? Nós podemos colocar como qualidades intrínsecas que se encontram em nós, conforme a doutrina espírita nos coloca, que nós fomos criados simples, ignorantes, está na pergunta 115 aqui do livro dos Espíritos, mas temos uma missão. Qual é a nossa missão? A de buscarmos esse aperfeiçoamento, ou seja, desenvolver esses recursos que nos cabem, que Emmanuel aqui está colocando, para gradativamente nos aperfeiçoarmos e chegarmos próximos a Deus, à sua perfeição.
Então, Emmanuel vai dizer que todos, assim, somos dotados de recursos para desenvolver ao infinito, eternamente, os dons divinos, de fortaleza, que é valor moral, ou seja, as qualidades morais que nós precisamos desenvolver. O bem, o amor, todas essas qualidades que se encontram adormecidas dentro de nós. Por que adormecidas? Porque nós fomos criados com tudo isso. E por que não fazemos ou por que não colocamos em prática isso? É o que Jesus coloca na parábola quando ele fala da questão da fé. Que a fé, quem a tem, do tamanhozinho de um grão de mostarda, é capaz de mover montanhas. Ou seja, a fé é esse farol que vai nos iluminar a mente, o entendimento, fazendo com que nós possamos buscar com discernimento a compreensão de tudo que nos chega, de tudo que está em nós e precisa ser trabalhada. Então, conforme Emmanuel coloca, nós somos dotados desses recursos para desenvolver. E aí nós vamos refletir um pouco sobre a oração de São Francisco de Assis, e eu vou lê-la aqui, para que a gente possa perceber que quando Francisco coloca na oração, ali ele vai falando para a gente compreender que todos nós somos dotados desses recursos que Emmanuel fala e temos essa capacidade de colocá-los em prática, ou seja, a partir da busca que nós precisamos desenvolver e praticar com atos e com atitudes todo esse processo. Então, Emmanuel enfatiza muito bem claro para nós e Francisco de Assis vai trazer na oração esse comprometimento a todos nós do despertar consciencial de praticar o bem a todo instante. Quando ele diz assim, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Olha, Emmanuel falando dessa questão do amor aqui. Onde houver a ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Veja bem, nós estamos falando aqui dos dons divinos, dos recursos que nós temos, nós podemos colocar também como qualidades, aptidões, até mesmo os talentos que nos foram ofertados, que estão dentro de nós, que cabe a nós, conforme lá na parábola dos talentos Jesus ensina isso, é multiplicado a partir da vivência, a partir da entrega, a partir da ação de buscar praticar ações que vão desenvolvendo gradativamente as qualidades que se encontram adormecidas em nós. Então, olha só, São Francisco vem colocar que onde houver o ódio, que eu leve o amor. Como que eu vou levar amor onde há ódio se eu não estou vivenciando esse amor? Se eu ainda não despertei esse amor que se encontra adormecido em mim? Então, ele fala nesse propósito que o nosso ego ainda está encharcado de ódio. E eu preciso levar amor para poder suprir esse ódio, essa carência, essa falta do amor que emana a todas as coisas. E aí ele ainda vai colocar na oração assim, ó mestre, fazei que eu procure mais consolar. Como que eu vou procurar consolar mais se eu não estou caminhando nessa direção, ou seja, se eu estou precisando de consolo? Então, como buscar desenvolver esses recursos, essas aptidões? Então, ele fala que consolar mais que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, nesta oração, Francisco vai nos convidar
a essa reflexão, ao que Emmanuel aqui está nos colocando hoje, desse discernimento em relação à vida, em relação às questões que ainda precisamos desenvolver. Todos nós trazemos dentro de nós esses divinos dons que Emmanuel coloca nesta leitura de hoje, para nós podermos refletirmos que esses recursos que nós somos dotados para desenvolver é justamente essa proposta que São Francisco vai colocar, onde a ofensa que eu leve perdão. Ou seja, se eu sei que o meu ego é evidente, ainda o meu orgulho, o meu egoísmo, eu ainda não trabalhei esses sentimentos, eu preciso levar isso. Porque ele vai colocar que onde houver trevas, que eu leve luz. Onde estão as trevas em nós? Dentro justamente naquilo que precisa ser trabalhado. Dentro naquilo que Kardec vai colocar das questões ainda que precisamos desenvolver. Ou seja, podar as arestas que Jesus coloca na parábola do joio e do trigo. Tirar esse trigo para que o joio cresça, a luz sobressaia e não as trevas da ignorância que ainda trazemos em nós. Ou seja, colocar luz onde ainda se encontra trevas. Fazer com que nós possamos compreender mais para que nós possamos amar mais do que ser amado. Em muitas das situações, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, nós queremos que o outro faça mais por nós. E nós não fazemos a nossa parte. Por isso, toda a construção que Jesus nos convida no Evangelho é uma proposta de dentro para fora e não de fora para dentro. Nós, às vezes, estamos querendo nos alimentar com as coisas que vêm de fora e não entendemos que isso está dentro de nós. A paz que Francisco coloca para nós, fazei-me instrumento da vossa paz. Como ser um instrumento da paz de Jesus? Como ser alguém que vai levar o amor onde há o ódio? Como ser alguém que vai levar o perdão onde há ofensa? Como ser alguém que vai levar a fé onde há dúvida? Consolar mais do que ser consolado. Levar luz onde se encontram ainda as trevas. Primeiro, dentro de nós, conforme Kardec vai colocar aqui no capítulo 17, o verdadeiro homem de bem, que é aquele que se esforça para domar suas más inclinações, suas más tendências, trabalhar as questões que precisam para, conforme Emmanuel coloca aqui, os recursos que nós somos dotados para desenvolver todas essas aptidões, todos esses dons que se encontram dentro de nós. E Emmanuel vai dizer assim: entretanto, a maneira do operário que foge à máquina, acreditando receber impunemente o salário da oficina, sem o suor do trabalho. É nós querendo achar que vamos receber as benesses, todo o auxílio espiritual, sem fazer a nossa parte, sem buscar transcender a nossa luz, sem buscar que deixemos brilhar a nossa luz conforme Jesus convida. Vós sois deuses, podeis fazer tudo isso e muito mais. Mas como? Há um processo. E Santo Agostinho vai colocar para nós na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona qual é o meio mais prático temos nós de nos melhorar nesta vida. Qual é o meio? Como fazer isso? Como proceder? Santo Agostinho coloca: conhece-te a ti mesmo. A partir desta ação de nos conhecer, passamos a analisar nossos atos, nossas ações, começamos a ter esse discernimento, esse espírito de moderação, esse espírito de fortaleza, que Emmanuel assim coloca para nós. E Emmanuel diz que o operário, nessas circunstâncias, ganha vantagens materiais. Contudo, na intimidade, permanece no nível da incompetência. E nós, outros, em semelhante atitude, podemos desfrutar considerações do plano terrestre, mas, por dentro, estamos na sombra da ignorância. Ou seja, conforme Francisco coloca, ainda estamos levando trevas onde há trevas. Nós não estamos levando luz onde precisa ser levado luz. Nós ainda não estamos buscando levar alegria onde há tristeza. Nós ainda não estamos levando esperança onde há desespero.
Que desespero é esse? Ainda se encontra em nós, porque a proposta que Emmanuel traz aqui para nós hoje, dentro dessa passagem de Paulo, porque Deus não nos deu o espírito de temor. Ou seja, nós somos dotados de todos os recursos cabíveis que, praticando-os, colocando em evidência, nós vamos trabalhando e entendendo a proposta de Jesus, que o fardo é leve e o jugo é suave. Ou seja, todas essas dificuldades que se encontram batendo à nossa porta, necessárias como experiências necessárias ao nosso aprendizado, porque conforme muitas situações nós erramos, mas nós não vamos cometer o erro novamente, e isso é um aprendizado para a nossa vida. Vai nos fazer caminhar renovando atitudes, renovando comportamentos. E aí Emmanuel diz assim, é por isso que geramos em nosso prejuízo o clima de medo, em que os monstros do egoísmo, da discórdia, do desespero e da crueldade se desenvolvem. Está dentro de nós. É conforme nós falamos muito aqui na doutrina espírita, nós temos um lobo mau dentro de nós e temos um lobo bom. Qual que sobressai mais? Aquele que a gente alimenta mais. A proposta de Jesus na parábola do joio e do trigo é justamente essa. Ter discernimento, saber o momento exato de arrancar o joio para que ele não sobressaia, ou seja, esse momento exato da compreensão de saber que se nós continuarmos alimentando o nosso egoísmo, o nosso orgulho, ele vai sobressair, ou seja, as trevas serão maiores do que a luz que há em nós. E nós somos luzes, conforme Jesus coloca. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Como deixar brilhar a nossa luz? Como trabalhar esses sentimentos para que nós possamos melhorar, conforme Santo Agostinho coloca, e buscar esse caminho com mais suavidade que Jesus convida. Kardec ainda insiste com Santo Agostinho. Tá, tudo bem, conhecer a nós mesmos, beleza, e aí? Mas como fazer isso? E aí ele dá um toque mais suave para nós. Fazei o que eu fazia quando vivia na Terra. Passar em revista todos os dias o que eu fiz, deixei de fazer, se caso Deus me chamasse aqui agora, se não há nada que me deixe assim encabrunhado. Compreendem? E aí Emmanuel diz que não te percas desse modo nas ideias inquietantes, ou seja, nos pensamentos atordoados, nas dificuldades. Não ficar pensando somente nisso. Buscar entender que nós somos seres de fortaleza, conforme Emmanuel fala aqui. Nós somos luz e não ficar charmungando pelas trevas que estamos vivendo, pelas dificuldades não trabalhadas, porque, na verdade, tudo é a busca que cabe a nós, compete a nós. Todos nós temos capacidade para isso. Jesus deixa bem claro que, em momento algum, ele curou ninguém. A fé da pessoa é que faz ela curar. Todos nós aqui podemos buscar, através deste momento, de estar aqui refletindo, aproveitando este momento, tomar o passe aqui, voltar para casa. Mas se nós não tivermos mudanças de comportamento, amanhã estaremos aqui de novo, querendo tomar o passe novamente, querendo que o alívio venha de fora e não de dentro. Jesus nos convida a vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Até aí tudo bem. Jesus está fazendo um convite e ele fazendo a parte dele. Só que ele nos dá uma condição. Tomai sobre vós o meu jugo, tomai sobre vós. Tomai. Há uma ação da nossa parte. Buscar transcender tudo isso, buscando melhorar nessa caminhada para a gente poder trabalhar os sentimentos. Só assim, tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo de Jesus? É o Evangelho, essa diretriz, essa direção. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que verdade é essa? O Evangelho. Só assim, compreendendo o Evangelho, nós vamos nos libertar dessas mazelas que ainda trazemos dentro de nós, dessas dificuldades não trabalhadas. E aí nós vamos colocar, conforme Emmanuel coloca, esses recursos em evidências, esses
dons divinos que trazemos intrínsecos, latentes, adormecidos. E aí Paulo vai colocar para nós assim: acorda, ó tu que dorme diante dos homens. Acorda. Já ouviu aquela expressão, acorda para a vida? Desperta, ó tu que dormes. Despertar de quê? Da consciência de sono que ainda trazemos. Estamos ainda dormindo diante das questões espirituais. Estamos ainda dormindo e não despertando para o que é o essencial para nós. Conforme Jesus coloca, buscai primeiramente o reino dos céus e tudo mais vos será dado por acréscimo de misericórdia. Emmanuel também no livro Vinha de Luz, o capítulo que ele diz sobre diversidade, em outra passagem de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6, diz o seguinte: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então nós estamos todos ligados ao mesmo essencial. Fomos criados por Deus, nosso Pai, simples, ignorantes, conforme a pergunta 115 coloca, mas dotados de todas essas aptidões e nos colocando nessa busca para vencer todos os desafios que chegam, entendendo como desafios, na verdade, como aprendizados que são necessários para o nosso burilamento, ou seja, para o nosso despertar. Somente quando a dor bate à porta é que a gente busca os recursos para buscar a cura. Não é assim? Porque quando está tudo tranquilo, tudo muito bem, levando como se nada tivesse acontecendo, está tudo beleza. Mas quando vem uma situação, vai fazer com que a gente saia do lugar. A gente busque os esforços. Se a gente já estivesse buscando isso há muito mais tempo, conforme na pergunta 115 aqui coloca para nós, que o problema todo está na questão de nós estarmos levando uma vida cheia de murmurações, reclamações, quando ele coloca para nós. A pergunta é: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? E a resposta é: Deus criou todos os espíritos, todos nós, simples ignorantes. Ignorantes em que sentido? Sem saber, mas fomos dotados da capacidade de buscar desenvolver esse saber, através da busca do conhecimento, que Santo Agostinho coloca, fazendo esse esforço diário. Então, quer dizer, sem ciência, nós fomos criados sem essa compreensão de tudo, mas nos foi dado os recursos, que Emmanuel aqui coloca, que nós possamos desenvolvê-los. Deu a cada um determinada missão. Todos nós temos uma missão. Qual é a nossa maior missão? Desenvolver as virtudes que se encontram adormecidas, colocar esses recursos em evidências, esses dons divinos. Então, com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição, para o conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, Jesus coloca. Então, a felicidade eterna e pura é para eles, ou seja, para nós, que alcançam essa perfeição. Então, a felicidade eterna e pura é para nós que alcançam essa perfeição. Somente a partir desse processo de despertamento da consciência, do entendimento da mensagem do Evangelho, nós vamos adquirindo essa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas, aos desafios, às dificuldades que chegam, às problemáticas da vida. São esses desafios, são essas provas que nos chegam para irmos nos aperfeiçoando, lapidando o nosso ser. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que nós vamos nos aperfeiçoando. Aí entra toda a questão. Alguns aceitam essas provas com submissão, ou seja, nós somos submissos ou não a Deus, aceitando ou não a lei que está escrita em nossa consciência, trabalhando os nossos sentimentos, vivendo ou não vivendo de acordo com o que nos foi colocado. Às vezes alguém tem uma dificuldade maior, uma doença que chega e reclama da vida, não aceita aquilo, não compreende aquilo como uma necessidade de buscar as questões essenciais da vida, aquilo que Jesus convida. Então, outros só suportam murmurando. É aqueles que estão numa condição de sofrimento e só fica reclamando.
blasfemando contra Deus, contra tudo, colocando a culpa no pai, na mãe, no filho, no marido, na esposa, no cachorro, no gato, no papagaio, qualquer um. Quem passar na frente é o culpado. A gente fica querendo colocar a culpa no outro e não entender que nós somos responsáveis pelos nossos atos. E Jesus coloca que a cada um segundo as suas obras. Cada um responsável pelo seu equilíbrio. Cada um responsável pelo seu desequilíbrio. Nós somos capazes, porque nós fomos dotados desse espírito de fortaleza, de reverter tudo isso e trabalhar os nossos sentimentos nessa busca de crescimento espiritual, nesse entendimento da vida. Ou seja, trabalhar os nossos sentimentos conforme Francisco de Assis nos convida, para que nós possamos levar o amor onde há o ódio, levar luz onde há trevas. Emmanuel diz assim, nesse livro Vinha de Luz, capítulo da diversidade. A força divina está operando em todas as inteligências e superintendendo todos os trabalhos. Tudo é para a gente compreender que Deus está ali atuando em todas as situações. É indispensável, portanto, guardarmos muito senso da obra evolutiva que preside aos fenômenos do universo. Não existem milagres de construção repentina no plano do espírito. Como é impossível improvisar de momento para outro qualquer edificação de valor na zona da matéria. O serviço de iluminação da mente, com a elevação dos sentimentos e raciocínios, demanda tempo, esforço, paciência e perseverança. Jesus coloca: perseverai. Aquele que perseverar será salvo. Salvo de quê? Salvo porque compreenderá tudo isso, todo esse processo, irá buscar esse despertar, irá buscar esse entendimento da mensagem, colocando em prática. Perseverança de praticar as ações positivas para ir vencendo tudo. E Emmanuel coloca: é necessário, pois, que os discípulos da revelação nova, com o cristianismo redivivo, aprendam a valorizar a oportunidade do serviço de cada dia, sem inquietudes e sem aflições. A fé que nos falta. Aquilo que Jesus colocou para o apóstolo Pedro, homem de pouca fé, somos todos nós. Nós não temos a fé do tamanho nem do grãozinho da mostarda ainda. Porque se a tivéssemos, nós já iríamos compreendê-la e colocar ela em prática. E aí nós íamos começar a vencer as dificuldades que nos chegam. Porque nos falta é fé. E a fé é esse farol, é essa vontade de querer, de caminhar. Conforme Jesus nos ensina na parábola que ele coloca da mulher que estava com hemorragia uterina. Há 12 anos sangrando, e ela buscou por ele. Ela foi ao encontro de Jesus em meio à multidão, buscar apenas tocar em Jesus, para receber esse alívio que ela queria para sanar uma dificuldade interna, mas que conforme Jesus coloca, vá, não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Em muitas das situações, nós estamos buscando alívio, voltamos para o dia a dia fazendo as mesmas coisas e não mudamos as nossas diretrizes, os nossos comportamentos. E aí nós não vamos encontrar, conforme Jesus coloca, o descanso para a alma. Nós vamos estar sempre buscando alívio nesse processo de vício, por isso, mas nós não vamos encontrar o descanso porque ele é algo de uma transformação interior. Ele é algo pautado numa mudança de comportamento, numa postura como essa que São Francisco coloca, da gente começar a levar coisas positivas para dentro de nós mesmos, para o nosso ego, para o nosso orgulho. Isso é transmutar os sentimentos. Não é deixar que sobressaia o vício, mas levar luz, levar entendimento, levar verdade, levar alegria, levar fé, levar união, levar perdão, levar amor. Isso é ser um instrumento da paz, conforme Francisco vai nos convidar nesse processo em que temos que dar mais e não ficar esperando receber.
Temos que compreender mais e não ficar esperando ser compreendido. Temos que consolar mais e não esperar ser consolado. Porque quando a gente fica na espera, esperando em troca, é aquilo que Jesus coloca. Já recebeu a tua recompensa. O amor, ele é doado. Ele não é nada em troca. Não é ficar esperando recompensa. É fazer sem esperar recompensa. Essa é a proposta que Jesus nos convida e que Emmanuel vai trazer hoje sobre o despertar desses divinos dons que se encontram dentro de nós. Conforme na parábola dos talentos, Jesus vai colocar para nós. Conforme no entendimento da parábola do filho pródigo, todos nós, neste momento da nossa caminhada evolutiva, em várias, conforme nós estamos aqui reencarnantes, já tivemos outras passagens aqui. E, conforme o filho pródigo, desvirtuamos o nosso caminhar. Fomos viver afastados dessa comunhão com o Pai, afastados desse convívio, desse amor que Deus nos coloca, e achando que, levando a vida do jeito que a gente leva, sem essa busca espiritual, nós estamos bem. Mas vai ter um momento que nós vamos ter que repensar, reanalisar a nossa caminhada conforme Jesus coloca. Buscai primeiramente o reino dos céus e tudo mais vos será dado por acréscimo de misericórdia. Não é achar que vamos ficar aqui só vivendo os prazeres mundanos. E é justamente essa proposta de Emmanuel que ele nos traz através de Paulo, para a gente despertar os nossos sentimentos, buscando entender o que Francisco coloca. Fazer-nos instrumentos da paz, sermos instrumentos de Jesus. Na verdade, nós fomos criados por Deus, conforme a pergunta 115 coloca, para atingirmos essa perfeição relativa, porque absoluta é só Deus. Então, conforme Emmanuel vai nos trazer, sem luz espiritual no caminho, reduz-se a experiência humana a complicado acervo de acontecimentos sem sentido. Entendem? Sem luz, sem levar luz onde há as trevas, sem levar alegria onde há tristeza, sem levar esperança onde há desespero, sem levar verdade onde há erro, sem levar fé onde há dúvida, sem levar união onde há discórdia, sem levar perdão onde há ofensa, sem levar amor onde há ódio. Nós não vamos ser instrumentos de Jesus. Nós não vamos trazer a paz para dentro de nós. Porque Jesus coloca, a paz que o mundo dá, ele não oferece. Porque o mundo não oferece da forma como Jesus coloca. Nós não vamos achar que vamos viver no mundo barganhando com Deus. Porque não vamos. Porque é conosco mesmo. Deus não se ofende com as nossas máculas. Porque está escrita a lei na nossa consciência. Compreendem? Jesus abençoe a todos. Fica aí o convite para reflexão. Depois aí, quem puder, leia aí a mensagem de Francisco da oração. Coloque ela como um momento para o descanso do corpo físico, que vai ajudar bastante na reflexão. Boa noite a todos.